O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o 11 Semanas do Hernani Lemos. Esse livro então foi publicado em 2015, no ano passado, pela editora Chiado aqui no Brasil. E esse é o livro de estreia do Hernani Lemos, quer dizer, estreia como escritor de romances, porque o Hernani é jornalista e hoje em dia ele trabalha no escritório da TV Globo lá em Londres. E ele já está morando em Londres há bastante tempo, e sim, essa informação é importante, vocês vão entender porque daqui a pouquinho quando eu começar a falar sobre o livro. Uma coisa bem bacana que eu soube a respeito do lançamento desse livro em São Paulo é que ele aconteceu numa grande livraria, uma livraria tradicional da Avenida Paulista, e que muita gente esteve presente, como há muito tempo não acontecia, aliás. Quando eu soube disso, antes mesmo de estar com o livro em mãos, eu fiquei bastante curiosa, e toda vez que eu recebo o livro para publi editorial, eu prefiro não ler nada a respeito dele, eu não leio nenhuma resenha, não vejo nenhum vídeo, não faço nada. Eu gosto de ter surpresa total. Então assim que eu recebi o livro, abri o pacotinho, li esse título, alguma coisa já me remeteu à gravidez. E aí eu cheguei até a fazer uma busca sobre o assunto na internet, e aí mães, vocês aí que me acompanham, me digam se eu estou errada, por favor me corrijam nos comentários, tá? Me parece que quando a gestação chega à 11ª semana, é quando o coraçãozinho do bebê começa a ficar perceptível para a mãe, e não só para o médico, quando ele coloca aquele equipamento no ouvido e tal. Além disso, na 11ª semana a gente fica sabendo também o sexo do bebê, aliás, assim, os órgãos genitais começam a ficar mais definidos. E conversando ainda com algumas amigas minhas que já tiveram filhos, aparentemente a partir da 11ª semana é quando realmente cai a ficha de que você vai ter um bebê. Porque ele passa então a se movimentar mais. Então, sem ter lido o livro, eu já achava que esse livro ia ter alguma coisa a ver com gestação. E eu não estava tão errada assim, apesar de não ter certeza se o autor levou isso em consideração. Mas a verdade é que essa história aqui deste livro é sobre uma relação muito conturbada entre mãe e filha. A ilustração da capa, que eu também achei super bem feita, vai mostrar pra gente aqui uma cama de hospital, certo? E conforme a leitura das primeiras páginas, a gente vai ficar sabendo que a mãe em questão está internada. E nos primeiros capítulos a gente não fica sabendo qual é a doença dessa mãe, mas ao longo da leitura a gente vai ficar sabendo que sim, ela está com câncer. Isso me remeteu um pouco àquela coisa de que as pessoas preferem não dizer o nome dessa doença. Principalmente o pessoal mais velho, eles ainda evitam por algum motivo dizer, né, fulano está com câncer. Mas é isso, nós temos então essa mãe de 2 filhos com câncer, já em estado terminal, esperando a visita desta filha, já adulta, bióloga, formada, pesquisadora, aquela coisa toda, vir visitá-la para que elas possam então conversar e que essa mãe possa ter então finalmente o perdão dessa filha. E é isso, enquanto isso a filha fica sabendo que a mãe está nessa situação através do irmão, e ela resolve então ir até lá conversar com essa mãe, não para fazer as pazes, para perdoar, nada disso. A intenção dela, a primeira intenção dela é obter respostas. No início do livro a gente vai ficar sabendo então que em um determinado momento da vida esta mãe abandona, entre aspas, essa menina. E até hoje, agora ela já adulta, ela ainda não sabe porquê, ela não sabe a história toda, ela não sabe o que aconteceu, e a mãe então promete contar tudo, tintim por tintim, para essa filha, só que não pessoalmente. Essa mãe escreveu um diário, e no primeiro encontro ela entrega algumas páginas desse diário, então contando a história toda, para a filha. E com isso, o que a mãe está tentando fazer é que a filha volte ao hospital mais vezes para continuar lendo a história, né? Então, cada vez que a filha vai visitar essa mãe, ela entrega algumas páginas desse diário, algumas respostas vem à tona. A forma como Hernani entrelaçou essa história é muito interessante. Ele vai então intercalar capítulos da vida pessoal da mocinha da história, com visitas ao hospital e com esses trechos do diário que a menina está lendo. Então nós também vamos ler essas páginas do diário. Só que esse diário não está escrito de forma linear, então a gente vai ter alguns avanços e recuos no tempo durante toda a leitura. Então uma coisa muito bacana que o Hernani conseguiu fazer aqui nesse livro é fazer a gente ficar tão interessado quanto a menina na história que a mãe tinha para contar. Então sim, minha gente, aqui está um senhor livro de estreia que vale muito a pena ser lido. E assim, muito longe de ser um livro de Nicholas Sparks, porque a gente tem uma pessoa da família morrendo de câncer querendo perdão. Nós temos aqui sim uma história muito tocante. Eu chorei, inclusive, durante a leitura de... É porque é muito triste, gente. Então,
prepare os lencinhos, eu estou avisando. É um livro que levanta alguns questionamentos sobre as escolhas dos nossos pais, veja só você. Enfim, fica a dica pra vocês de um livro muito legal mesmo. Aqui no final, nos agradecimentos, tem uma coisa que eu achei bem divertida. O Hernani vai contar pra gente que ele deu o livro pra sobrinha dele ler, os originais, antes de mandar pra editora e tal, e a menina disse qualquer coisa do tipo, ah, até parece um livro de verdade, não parece como uma coisa que seu tio escreveu e mandou você ler. Achei isso muito legal. E é isso, gente, é um livro muito tocante, triste em diversas partes, mas também bem divertido. Tem alguns capítulos aqui muito bacanas em que a mocinha encontra um rapaz, e o rapaz é muito engraçado. Eu confesso que em alguns momentos eu até corri com a leitura de alguns capítulos, porque eu sabia que dali a pouquinho ia ter outra cena com aquele rapaz. Então tá aí mais uma característica bacana do livro, bons alívios cômicos, condizentes com a história, não é nada fora do drama todo que a gente vai estar lendo também, tá? E é isso, eu vou deixar então lá embaixo na descrição do vídeo todos os links onde você pode encontrar o livro, os links para os perfis do Hernani também nas redes sociais. Aí eu já ia quase encerrando aqui a resenha do livro, sem comentar com vocês a questão de viver em Londres, né, do Hernani aqui no livro. Enfim, gente, no início do livro a gente não sabe exatamente onde se passa a história. E aí tinha uma coisa que estava me incomodando, que eram os nomes dos personagens. Então a menina se chama Meg, o interesse amoroso dela é John, aí o outro, acho que o pai dela é Paul. E aí, sabe, eu fico, não, mas por que não colocou nomes brasileiros? Mas tem uma explicação, a história se passa em Londres. Ufa! E por ele estar vivendo em Londres, nada mais natural do que escrever colocando seus personagens naquele ambiente, certo? Mas tá, agora sim. Então é isso, gente. Fica a dica pra vocês de um livro muito bacana. Não deixem de checar os links lá embaixo na descrição desse vídeo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais!